Olá, sou nutricionista Nionzima Aimable. Hoje vamos aprender como nós podemos corrigir a nossa microbiota intestinal quando está doente. O intestino é o lar de bactérias, vírus, fungos e protozoários. Na boca encontramos cerca de 100.000 unidades formadoras de colônia. No esôfago encontramos 10 milhões de unidades formadoras de colônias. No estômago encontramos 1.000 unidades formadoras de colônias. No intestino delgado encontramos, a partir do duodeno, cerca de 1.000 até 100 milhões de unidades formadoras de colônia no jejum. No intestino grosso, até 1 trilhão de unidade de formadora de colônias, onde reside a maior concentração da nossa ecossistema intestinal. A nossa microbiota intestinal depende da nossa idade, da nossa saúde e da nossa dieta, da alimentação, que influencia o ambiente na diversificação da nossa ecossistema intestinal. O que pode prejudicar a nossa microbiota intestinal? Primeiro, o uso excessivo de antibiótico. Temos a ingestão excessiva de ômega 6, que nós encontramos nos óleos vegetais. Estamos a falar de óleo de canola, estamos a falar de soja, girassol, semente de algodão e cártamo. E eu recomendo que o consumo de ômega 6, que é o ácido alfa, que é o ácido linoleico, 2 gramas por dia, porque a partir de 10 gramas por dia vai te provocar problema, seja digestivo, ou também vai interferir na sua microbiota intestinal e vai destruir a mitocôndria e vai fazendo com que haja ou ineficiência na produção de energia. Temos também alimentos processados que provocam a nossa microbiota intestinal. Temos a privação do sono, exposição excessiva de campos eletromagnéticos. Temos a falta de amamentação, cesariana. Estamos a falar de cesariana eletiva. Os primeiros 1.000 dias, estamos a falar a partir da concepção até 3 anos de idade, são cruciais no desenvolvimento da microbiota intestinal nas crianças. Então, a falta de amamentação, as cesarianas eletivas, vai influenciar no desenvolvimento da microbiota intestinal nas crianças. Então, esses 1.000 dias, que são 3 anos, são essenciais no desenvolvimento da nossa microbiota intestinal. Temos também, por fim, substâncias químicas desreguladoras endócrinas. Estamos a falar de microplásticos que prejudicam a nossa produção de energia. Temos de seguida aqui, temos essa imagem, aqui temos a microbiota intestinal saudável e temos disbiose intestinal aqui. Nessa disbiose estamos a ver que há maior concentração de oxigênio, Para entender essa figura muito bem, vamos na imagem 2. Primeiro temos aqui nesse lado aqui, temos a microbiota intestinal saudável e temos aqui a microbiota intestinal alterada ou perturbado. Estamos a falar da disbiose, né? Como estamos a ver, aqui temos a disbiose e aqui temos a simbiose. Primeiro vamos entender, aqui temos bactéria anaeróbica obrigatória. E temos aqui bactéria anaeróbica facultativas.
que são patogênicas. Essas são bactérias anaeróbicas obrigatória benéfica. A diferença entre essas bactérias, primeiro, as bactérias, estamos a falar de bactéria anaeróbica obrigatória, não consegue sobreviver na presença de oxigênio. Enquanto que essas bactérias patogênicas, estamos a falar de bactérias anaeróbicas facultativas, elas podem sobreviver tanto na ausência de oxigênio como também na presença de oxigênio. Então, temos o metabolismo dos colonoscitos determina a saúde intestinal. Por quê? Essas células têm duas opções. Tem duas opções de produção de energia. Temos a beta-oxidação e temos também a glicólise. E a beta-oxidação pode ser realizada através da fosforilação dos ácidos graxos de cadeia curta. Estamos a falar do butirato, propinato e peptídeo semelhante a glucagone. Esses ácidos graxos de cadeia média, esses ácidos graxos de cadeia curta, pode vir da nossa alimentação. Estamos a falar, por exemplo, no consumo de manteiga. Estamos a falar do butirato, podemos aproveitar a partir da manteiga, no consumo de manteiga. E também nas quebras das fibras alimentares. Essas quebras das fibras alimentares, estamos a dizer que quem faz isso são bactérias anaeróbicas obrigatórias, que são bactérias benéficas, que são especializadas na quebra das fibras alimentares. Então, o importante aqui, como estamos a ver, a beta-oxidação, o processo de beta-oxidação consome muito oxigênio e produz muito energia. O ideal para nossas células colonócitos é a beta-oxidação, que vai consumir muito oxigênio e vai também produzir muito ATP. Então, ao contrário da glicólise consome tanto oxigênio, que é menos, e produz pouco energia. Estamos a falar que, como estamos a ver aqui, essa figura ilustra, temos aqui alto oxigênio, aqui temos baixo oxigênio. Significa que na glicólise há menor consumo de oxigênio e aqui na beta-oxidação há maior consumo de oxigênio. E vai fazendo com que aqui haja menor concentração de oxigênio, aqui haja maior concentração de oxigênio. Agora, a presença de oxigênio para a bactéria anaeróbica obrigatória é tóxico, é um veneno. Mata essas bactérias, não consegue sobreviver nesse meio. Enquanto que aqui nessas bactérias patogênicas ele consegue sobreviver tanto na presença como na ausência. Então, o foco aqui é a produção adequada de energia. Importante é que essas bactérias patogênicas, estamos a falar de esse indivíduo que é de disbiose, estamos a falar de um indivíduo de disbiose, a sua microbiota intestinal está dessa forma. Vai começar essas bactérias patogênicas, quando morrem, liberam endotoxinas. As endotoxinas, quando entram na corrente sanguínea, o nosso sistema imunológico, o sistema imune, vai fazendo com que vai liberar células inflamatórias e vai provocar o processo de inflamação. Agora, essas endotoxinas que são liberadas quando essas bactérias morrem patogênicas também destroem a nossa mitocôndria, fazendo com que haja disfunção mitocondrial. E a disfunção mitocondrial vai produzir baixa energia e, consequentemente, vai ter o vazamento de oxigênio no nosso intestino grosso. Então, o importante aqui é corrigir como o nosso corpo
produz a energia. E é importante saber que tem fatores primários que eu já mencionei. Estamos a falar do ácido, o consumo excessivo do ácido do ômega 6, ômega 6 que nós encontramos nos sementes de óleo vegetais que nós consumimos, também destrói a nossa mitocôndria e também vai destruir também a microbiota intestinal e vai fazendo com que haja menor produção de energia. Então, importante é primeiro corrigir a como esses fatores de risco. Estamos a falar dos campos eletromagnéticos, que vai destruir a nossa forma como o nosso corpo produz energia. Estamos a falar das substâncias químicas também que vai interferir na nossa produção de energia. E ômega 6, que já dizemos. Estamos a falar do consumo excessivo de antibióticos. Antibióticos são importantes, mas consumo desnecessário também vai matar tanto bactérias patogênicas e também vai matar bactéria benéfica. E as bactérias patogênicas têm uma particularidade muito importante. Elas se recuperam mais facilmente, diferentemente das bactérias patogênicas, benéficas, que demoram para se recuperar. Então, essa parte aqui, importante aqui é o meio. Quando o meio tem maior concentração de oxigênio, as bactérias benéficas morrem. Então, as bactérias patogênicas vão assumir o controle. E muitas doenças, estamos a falar de doença, esse indivíduo que tem a microbiota, que estamos a falar de desbiose intestinal, é propenso a desenvolver várias doenças. Estamos a falar de doenças como doenças mentais, estamos a falar de esquizofrenia, estamos a falar de depressão, estamos a falar de ansiedade, anorexia. São doenças que têm como a causa raiz a microbiota intestinal alterada. Estamos a falar de desbiose aqui mesmo. Então, a nossa microbiota intestinal é muito importante. Nós precisamos de cuidar da nossa ecossistema intestinal. Temos esses 4 alimentos aqui, que são os antibióticos naturais. Estamos a falar de moringa, cebola, açafrão e alho. Esses 4 alimentos que estamos a ver aqui são importantes. Por quê? Porque quando o nosso sistema, estamos a falar do nosso sistema digestivo, estamos a falar quando o indivíduo, a sua microbiota já está alterada, estamos a falar de desbiose. O que faz? As bactérias patogênicas que estão no controle vai liberar endotoxinas. E essas endotoxinas vão entrar na corrente sanguínea e vai provocar a inflamação. Esses 4 alimentos são super alimentos que, para além disso, temos cebola. Cebola tem uma substância, estamos a falar de alicina, que é uma enzima, e também encontramos no alho. Essa alicina vai interferir no crescimento, ou vai inibir o crescimento das bactérias patogênicas e vai promover o crescimento das bactérias benéficas por meio de prebióticos que nós encontramos um prebiótico aqui que é inulina, encontramos na cebola e alho. A inulina é um prebiótico importante para nutrir bactérias benéficas. E para além disso, esses 4 alimentos são anti-inflamatórios. E anti-inflamatório vai ajudar na diminuição ou na inibição da inflamação que é causada pelas endotoxinas que entram na corrente sanguínea. Por quê? Quando a endotoxina entra na corrente sanguínea, quando temos síndrome de intestino permeáveis, as bactérias, estamos a falar das bactérias vírus, estamos a falar de endotoxinas, vai entrar na corrente sanguínea e vai provocar inflamação. E temos as bactérias benéficas. As bactérias benéficas, vamos voltar aqui. As bactérias benéficas, como estamos a ver aqui mesmo, temos a barreira mucosa. Essa barreira mucosa, quem faz isso? Temos uma bactéria que deve
constituir na nossa microbiota intestinal 10%. Estamos a falar de Akkermansia. A Akkermansia é uma bactéria benéfica, muito importante, porque produz a mucina. A mucina é uma camada protetora do nosso intestino, né? Do nosso intestino. Então, essa mucina protege as substâncias indesejáveis para entrar na corrente sanguínea. Estamos a falar desses vírus, bactérias, estamos a falar de alimentos indigeridos, estamos a falar de endotoxinas que vai entrar na corrente sanguínea e vai fazendo com que haja inflamação. Então, essa Akkermansia, que é uma bactéria benéfica, vai impedir a entrada dessas substâncias indesejáveis para provocar inflamação. Então é muito importante nós termos também essa particularidade, porque as nossas bactérias benéficas são muito importantes para a nossa saúde em geral. Esses 4 elementos, como eu já disse, são muito importantes. Então, uma pessoa que tem desbiose intestinal deve introduzir na sua alimentação, na primeira semana, vai introduzir esses 4 alimentos que vai lhe ajudar, seja na inibição do crescimento de bactérias patogênicas e também para nutrir bactérias benéficas e crescimento dele, e vai assumir o controle. Temos aqui fonte de hidrato de carbono. Aqui é muito importante a pessoa entender que quem tem desbiose, quando consome um alimento saudável, vai se sentir mal. Por quê? Se você consumir, pode ser a melancia, pode consumir a batata doce, pode consumir inhame. São alimentos que têm carboidratos complexos, e basta consumir esses alimentos você vai se sentir mal. Pode ter sintomas como inchaço, gases, estamos a falar de dor abdominal, que isso você vai começar a culpar esses alimentos. Esse problema não está nesses alimentos, o problema está no teu intestino, nesse desbiose intestinal. Por quê? Porque esses alimentos fornecem as fibras alimentares que vai nutrir, seja bactérias benéficas como bactéria patogênica, mas naquele momento quem está no controle são as bactérias patogênicas, e essas bactérias patogênicas vai começar a crescer e vai liberar endotoxinas que vai te fazer você se sentir mal e vai te provocar essas dores, esses sintomas que eu acabei mencionando. Então, é muito importante saber que quem tem desbiose, qualquer alimento, que seja saudável, que vai consumir, vai se sentir mal. Então, como que nós podemos se alimentar quando temos a desbiose? Primeiro, vamos entender essa primeira coluna aqui. Estamos a falar de verde, amarelo e vermelho. Primeiro aqui temos a dextrose, temos sacarose e temos arroz branco. Nessa primeira coluna, o importante, quem conseguir a dextrose, que é a glicose pura, né? A glicose pura, porque a glicose, a importância é de saber o metabolismo, entender a bioquímica. Por quê? A glicose não chega, vai ser absorvido no intestino delgado. Enquanto que o amido que nós encontramos nesses alimentos que têm carboidratos complexos, o amido é um carboidrato complexo, vai alimentar também as bactérias patogênicas. Então, glicose vai ser absorvido no duodeno e não vai chegar no cólon onde tem essas bactérias patogênicas e vai interferir no seu crescimento, se alimentar aquelas bactérias patogênicas. Então, o importante aqui é consumir os alimentos que não têm fibra na primeira semana. Na primeira semana é para evitar os alimentos que contêm fibras e o amido. Então, por isso, são os 3 alimentos que nós podemos consumir. A dextrose, que é a glicose pura, que vai diretamente na corrente sanguínea e vai ser absorvida rapidamente para ajudar o nosso corpo a ter energia, a nossa mitocôndria que está disfuncional começar a se recuperar e também a nossa microbiota também começar a se recuperar. Por quê?
A boa notícia é que a nossa microbiota intestinal pode se recuperar em 3 dias. 3 a 4 dias, a nossa microbiota intestinal pode mudar de disbiose para a simbiose. Então, é importante nós sabermos a nossa alimentação, é muito importante aqui, nessa parte. Quem tem disbiose tem que ter cuidado na sua alimentação. E temos essa segunda coluna aqui de amarelo. E também, naquela primeira semana, pode começar a optar por sucos de fruta. Esse é suco de frutas sem polpas, e também vai lhe ajudar porque não vai alimentar as bactérias patogênicas. E no fim, a pessoa se sentir que já está um pouco normal, pode começar a consumir essa terceira coluna, que estamos a falar de alimentos que tem hidrato de carbono complexo. O importante aqui é ter um plano alimentar estruturado para esse indivíduo. Eu aconselho que aproxima quem tem esse problema, aproxima um nutricionista que vai lhe ajudando para ter uma alimentação saudável. E a alimentação saudável baseia-se na diversificação alimentar. Não é só consumir esses alimentos. Há muitos alimentos naturais que são bons, que são saudáveis, que não têm o amido e também que não tem fibras, que pode consumir na primeira semana para a recuperação da nossa mitocôndria, a disfunção da nossa mitocôndria a se recuperar e a nossa microbiota intestinal. Aqui temos, por fim, o indivíduo basta estar, quando já se recuperou a sua microbiota intestinal, pode começar a se alimentar, pode começar a consumir os alimentos fermentados, que são benéficas. Estamos a falar de chucrute, kefir, iogurte natural, queijo natural, vinagre, nato e kombucha. Esses alimentos são importantes por quê? Porque esses alimentos fornecem probióticos. Probióticos são micro-organismos benéficos, que estamos a falar de bactérias benéficas, que vai ajudar a repor a nossa microbiota intestinal. Agora, se você consumir esses alimentos, quando você tem disbiose intestinal, claro que não está a fazer nada, porque esses micro-organismos que estamos a falar, benéfica, quando entrar, o meio como tem concentração de oxigênio, vai morrer, porque esse não consegue sobreviver na presença do oxigênio. Então, esses alimentos têm que se consumir alguém que está saudável. Então, outro alimento muito importante que vai ajudar no crescimento do nosso ecossistema intestinal, estamos a falar de bactéria benéfica, temos a melancia, mamão, papaya, estamos a falar de repolho, maçã, banana, couve, brócolis e frutas inteiras. Esses alimentos, estamos a falar de cebolas verdes, estamos a falar de cebola, estamos a falar de alho, estamos a falar de nozes, pepinos, são alimentos, ou feijão verde, são alimentos que fornecem prebióticos. Prebióticos são os alimentos que vai nutrir a nossa microbiota intestinal e também vai produzir os intestinal. E por fim pode introduzir hidrato de carbono complexos, estamos a falar de batata doce, inhame, que são importantes, também são alimentos saudáveis. Lembre-se, conhecimento é poder, mas conhecimento torna-se poder quando é aplicado. Não adianta assistir esse vídeo e depois não fazer nada.